E hoje estou aqui, eu, Franciane, falando sobre gestão financeira. O assunto de hoje é gestão estratégica de dívidas. Quero fazer uma pergunta. Você aqui, empresário que está nos assistindo, vai assistir a gravação. A sua empresa tem alguma dívida, algum financiamento, algum parcelamento, alguma conta a pagar? Geralmente é muito comum, né, as empresas terem valores a pagar, valores negociados, porque isso também é necessário para a alavancagem do negócio, né? Você adquirir recursos, captar recursos ou pegar empréstimos com seus fornecedores, no caso, os fornecedores financiarem ou as suas compras para conseguir crescer o seu negócio. Hoje eu vim falar sobre como você fazer essa gestão das dívidas. Muitos têm essas dívidas, mas elas não estão controladas. Isso tem comprometido muito o fluxo de caixa do negócio. Então, eu quero perguntar também para vocês se todas as dívidas do seu negócio, você conhece elas, sabe o que realmente são, o quanto você paga de juro, a parcela, quando que vai vencer, quando que você termina de quitar essas dívidas, se elas são boas, se elas são ruins, se você consegue classificar elas, se são dívidas necessárias. Como você gerencia essas suas dívidas? Você tem alguma planilha, alguma ferramenta, algum controle dessas dívidas? Quando você tem uma ou duas, não é necessário, mas se você tem várias, de vários formatos diferentes, então é importante você ter uma ferramenta, alguma forma de controlar para você conseguir trabalhar melhor elas, ver se talvez elas não estão sendo necessárias, talvez seria a hora de renegociar ou a hora de quitar, dependendo do caso. E então, antes de mais nada, antes de trazer assim a forma de gerenciar, a gente precisa trazer alguns conceitos aqui para vocês. O que que é dívida boa e dívida ruim? Porque existem essas duas formas de dívida. Dívida, ela é boa, às vezes, depende de para que finalidade você tem essa dívida. Um exemplo, dívida boa, né? O que que são dívidas boas? Dívidas boas são aquelas que você usa para expandir seu negócio. Um financiamento para expansão, por exemplo, uma compra de um maquinário, uma aquisição de insumos, matéria-prima para você produzir ou mercadorias. Essas são dívidas boas que elas vão te dar alguma fonte de renda, elas vão fazer com que você ganhe. São dívidas que você tem para adquirir ativos, ativos que são fontes de renda. Então, você vai ganhar dinheiro com esse recurso que você captou. E a dívida ruim é aquela que você tem, que você busca, geralmente, por exemplo, um empréstimo que você pega para capital de giro que você não consegue arcar com as suas contas, você precisa buscar esse recurso para pagar os seus empregados, pagar contas do mês. Essas geralmente não são dívidas boas, porque elas vão tirar recurso e não vão te trazer nenhum retorno. Cartão de crédito também, sem controle, é uma dívida ruim. Quando você começa a gastar aqueles pequenos gastos, principalmente que você não acaba perdendo o controle, não consegue gerenciar, essas são dívidas ruins. Então, assim, o que diferencia uma da outra são essa dívida, esse valor que eu tenho para pagar de um fornecedor, de banco, que seja, ela me traz algum retorno, ela serve para eu crescer, para eu ter uma renda, um lucro. Esse lucro ele está se compensando, por exemplo, o juro que eu pago dessa dívida é menor do que o lucro que eu tenho com esse recurso que eu usei, por exemplo, para uma máquina, né? Vamos dizer, uma indústria. Eu adquiri uma máquina para produzir mais. A minha margem de lucro nesse produto que eu produzo, que eu consigo vender, ela é de, sei lá, vamos dizer, 20% e 20% de lucro nessa mercadoria, enquanto eu pago uma taxa de juros ali de 2% ao mês.
essa é uma dívida boa. Então, assim, é bom, é interessante você classificar, você saber o que é dívida boa e ruim, para na hora de classificar, você saber assim, aonde que eu tenho que tomar, ter atenção no meu negócio e e qual é o percentual de dívida boa e dívida ruim que eu tenho na minha empresa. Isso vai dizer muito como você gerencia o seu negócio. Porque se a maior parte das dívidas que você tem são dívidas ruins, aí tem muitas outras coisas que precisam ser feitas na empresa. Por exemplo, um controle, um fluxo de caixa, verificar a lucratividade, se talvez você não está vendendo no prejuízo, você não está tendo prejuízo no seu negócio, mas as dívidas elas vão te dar esse alerta, que quanto mais dívida você adquirir, muitas vezes é para o bem, é por ser uma dívida boa, por necessidade de crescimento, mas o que eu vejo, né, falar dos meus atendimentos, que estão os meus clientes, eles acabam perdendo o controle dessas dívidas e a maior fatia delas são dívidas ruins, são para cobrir furos de caixa. E não é porque por uma situação pontual, que às vezes um cliente ficou inadimplente e você teve uma dificuldade de receber, não. É por uma má gestão interna do negócio. Então, interessante você saber o que que é, quais são essas duas dívidas e classificá-las. Outro, outra coisa importante, né? Eu falei de dívida. Hoje, faça uma autoanálise, tanto do seu negócio quanto pessoal, tá? Aqui eu vou trazer um pouco da questão de gestão de dívidas empresariais, aqui o foco, né, da N8 é a parte empresarial, mas eu vou dar uma pincelada na parte pessoal, porque está muito atrelado. Muitas vezes as dívidas da empresa, elas se refletem à má gestão financeira, às vezes, do dono, dívidas ruins, aqui eu falo, né? Mas faça uma autoanálise, tanto no seu negócio quanto na sua empresa. Você está endividado ou você está inadimplente? Ah, Fran, qual é a diferença desses dois? Endividado. Geralmente as pessoas estão endividadas. Por exemplo, se você tem um financiamento para compra de um imóvel ou de um veículo, um financiamento, ou você comprou no cartão de crédito parcelado, fez uma compra boa, por exemplo, eu comprei alguma coisa, vamos dizer, para casa, né? Eu comprei um eletrodoméstico, que ele é um mais caro, e eu parcelei ele. Eu estou endividada, eu tenho valores a pagar. Não necessariamente eu estou inadimplente. A pessoa está inadimplente a partir do momento que ela não consegue pagar no prazo essas dívidas. Então, estar endividado não é ruim, desde que você consiga gerenciar a capacidade de pagamento e conseguir pagar no prazo essas dívidas, para você não entrar na inadimplência. Então, isso também é importante você saber, tá? Até que ponto você consegue honrar o pagamento dessas suas dívidas, porque a inadimplência ela incorre em muitas consequências de pagar cobrança de juros, o cadastro da empresa, o pessoal nesses órgãos de proteção ao crédito, um exemplo, Serasa, SPC, isso acaba reduzindo a capacidade de crédito que as empresas ou pessoas físicas têm. Então, o cuidado maior é não ficar na inadimplência, para essa dívida não arrolar mais juros, não ficar mais cara, que muitas vezes já financiadas, já parceladas, elas já incorrem o juro, mas o juro de atraso acaba ficando muito maior. Um grande exemplo é o cartão de crédito, né? As taxas de juros do cartão, elas são muito altas, então essa, digamos assim, seria uma dívida boa, desde que você use o cartão de crédito parcelado, pagar as contas parceladas, pagar a fatura no dia. Não digo pagar a fatura parcelada, mas se você fizer uma compra parcelada e pagar a fatura cheia, ela é uma dívida boa, depende do que você gasta ali no cartão de crédito. Ou ela pode se tornar uma dívida ruim se você entrar no rotativo ou pagar o mínimo da fatura. E aí, falando de órgãos de proteção ao crédito,
um grande conhecido, né, da população é o Serasa. O Serasa, ele é um órgão que ele mede a sua capacidade de pagamento. O que que seria? Ele é o score, ele mede o score. O score de crédito, ele é uma pontuação que você tem, tanto empresa quanto pessoa física, tá? Os dois, o score, existe o score de empresa e o score pessoal, que ele mede a reputação financeira, a sua reputação financeira. E ele é usado por banco, financeira, por fornecedor, para avaliar o risco de te conceder o crédito. Alguém aqui já ouviu falar no score? Já utiliza esse score para dar crédito para o seu cliente? Por exemplo, assim, você consulta o score do seu cliente quando você vai conceder algum crédito para ele, vendendo parcelado? É uma boa ferramenta, tá? Ele tem um acesso muito simples e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui, eu fiz uma consulta aqui no Serasa, que eu vou abrir o site para vocês. E aí vocês vão ver como é simples. Aqui. Certo. Aqui no Serasa, né? Primeiramente, se você quer consultar o Serasa o seu pessoal, você pode consultar o seu score, ver em qual a pontuação que você tem. Aqui você pode pôr lá no Google, tá? serasa.com.br, consulte o seu score. Aí você entra aqui, você clica em consultar Serasa Score, você faz um cadastro. Feito um cadastro bem simples aqui, tá? Eu já tenho meu cadastro, esse aqui eu vou dar um exemplo do meu aqui, tá? Eu só abri para vocês. Aí aqui ele tem várias opções, negociar dívidas, quem tem dívida, pedir cartão de crédito, ele analisa quais são as instituições que te concederam cartão de crédito. Sabe, muitas vezes você recebe algum e-mail, uma mensagem, o banco tal liberou um cartão. O Serasa, ele tem esse score, os bancos, eles vão consultar através desse score, e através dele, se você tem um score bom, né, vamos dizer, uma capacidade boa de honrar as suas dívidas, os bancos eles te concedem. Então, é tudo muito com base no Serasa. Então, ele é uma ferramenta muito boa para você saber como que está a sua capacidade. Por exemplo, você vai buscar algum recurso no banco, você vai financiar um imóvel, vai financiar um veículo, uma máquina, para você saber como está o seu score e talvez tentar melhorar ele para quando você for negociar com o seu banco, você ter a melhor taxa, a melhor condição desse financiamento. Então, aqui, né, aqui um exemplo, ó, por exemplo, aqui o score, tá? O score é excelente, ele vai de 0 a 1000, tá? E como funciona? De 0 a 1000. Ele, de 800 a 1000, ele é excelente. Ele é baixíssimo risco de inadimplência. Quando a pessoa, ela tá ali, então, assim, ela está honrando suas dívidas, tá? O score, o que que ele se baseia? Ele se baseia no seu histórico de pagamento, se você paga tudo em dia, no seu tempo de crédito ativo, por exemplo, se você tem alguns financiamentos, algum crédito, um financiamento de longo prazo, vamos falar de um financiamento imobiliário, e você está pagando tudo em dia, isso vai aumentando o seu score, porque você tem um tempo de crédito maior, mais longo, e está honrando todas as suas dívidas. O uso do crédito, se você usa muito o seu limite, tá? Se você usa do crédito, por exemplo, de cartão de crédito, né? Bancos, as contas digitais ali, eles te liberam um limite de cartão. Se você usa esse cartão, se você paga ele em dia, ou pode também diminuir o seu score se você tem um cheque especial e você entra muito no cheque especial. O teu score vai reduzindo, porque é sinal de que você não tem caixa suficiente, você não tem fluxo de caixa para pagar as contas, então você precisa sempre recorrer a crédito do banco. E se os teus fornecedores, as pessoas, elas te consultam muito no CPF, o seu CPF, o seu CNPJ. Então,
a questão do giro de pagamento. Quanto mais movimentação você tiver de crédito, mais você utiliza o seu cartão, mais você tem o financiamento em dia, lógico, porque se tiver em atraso, e tudo mais, isso pode piorar o seu score. Isso pode influenciar, melhorar o seu resultado do score. Então, ele vai de 800 a 1.000 é excelente, baixíssimo risco, né? Como eu falei. De 600 a 799, ele é um risco bom. Ele tem baixo risco, mas pode melhorar. Digamos assim, tem sempre um pontinho de melhoria, mas ainda é uma pontuação legal. Então, serve para você também analisar a capacidade do seu cliente. Se ele está entre 600 a 1.000, ele seria um bom pagador. Então, já é um critério de você avaliar o crédito dele. Se vai de 300 a 599, aí ele é regular, aí tem um alerta de risco, tá? Que ele pode ter dificuldade para obter o crédito e pode não honrar essas dívidas. Então, é muito perigoso, abaixo de 600, você conceder um crédito para o seu cliente. Lógico, precisa analisar muitos outros fatores, talvez uma garantia, alguma coisa nesse sentido, para você não correr o risco de ficar sem receber. E assim serve para você também. Se o seu score ali estiver muito baixo, vamos analisar, vamos ver o que está acontecendo. Se você tem são dívidas ruins, se essas dívidas talvez não estão barrando essa tua obtenção de crédito. E se vai de 0 a 299, assim, o score baixíssimo, ele tem alto risco de inadimplência. Então, assim, geralmente ali já são pessoas que estão inadimplentes, elas têm dívidas que não negociaram. Então, assim, já é bem complicada a situação dessas pessoas, tá? Então, aí existe aqui, ó. Aqui eu tô falando do score pessoal, né? Você consegue consultar, melhorar o seu perfil com conta bancária aqui, né? Aqui ele dá dicas. O Serasa, ele é um site muito legal, muito interessante para vocês analisarem, porque eles trazem métrica, eles analisam, por exemplo, o mercado e tudo mais, quanto a essa questão financeira, gestão de dívida, enfim, de recurso, e também eles te ajudam a melhorar a sua gestão de dívidas. Então, aqui também existe muitas opções de pagas. Aqui eu acessei gratuitamente, tá? O Serasa, ele tem uma restrição, lógico, mas tem muita coisa gratuita que você consegue melhorar. Então, aqui é no CPF. Agora vamos falar do CNPJ. O score, deixa eu pegar aqui. No CNPJ existe também o Serasa. Empresas, deixa eu abrir aqui no Google, que aí fica mais fácil para vocês verem. Empresas.serasexperience.com.br. Você acessando aqui, você consegue acessar aqui. Deixa eu só abrir aqui. Consegue acessar, cria um cadastro também. É um cadastro muito simples, tá? Você vai pedir CNPJ, dados de sócio e tudo mais. Acessar ou cadastrar, né? Dependendo de se você já tem acesso. De forma gratuita, ele também tem muitas opções. Aqui é um exemplo. Deixa eu entrar aqui. Aqui entrou o score de uma empresa, certo? E, ó, por exemplo, o score dessa empresa, ela é um score bom. Não necessariamente essa empresa tem problema de crédito, mas, por exemplo, como eu falei para vocês anteriormente, ah, a empresa não tem muitas dívidas, a empresa não tem muita relação com seus fornecedores, não paga muita conta, não gira muito dinheiro. Então, o Serasa ele não tem muita coisa para medir. Então, o score não é alto por conta disso. Então, aí aqui também existe algumas formas de melhorar o seu score, o seu, e também você pode consultar dos seus clientes para ver como está. Seus clientes, eu acho que talvez é pago, tá? Mas aqui o Serasa ele tem muitas opções bem legais que você pode estar olhando isso. Então, é legal, é interessante você ter como padrão consultar o seu score de tempos em tempos para ver como tá.
né? Para ver se talvez alguma empresa não te colocou, não te lançou alguma dívida ali que você não tinha ciência, você também sabe quais são as dívidas que estão no seu CPF, no seu CNPJ, que pode estar, às vezes, estar reduzindo teu score e você nem sabia, uma dívida pequena e tudo mais. E para você ver também como você está melhorando, está piorando, o que que você está fazendo. Mede a temperatura de como você está gerindo as suas dívidas. Então, isso são os conceitos, mas vamos lá. Se eu tenho as dívidas, eu tenho minhas dívidas e eu quero melhorar, eu quero gerir, eu quero pagar elas, eu quero reduzir o custo que eu tenho com elas. Como que eu começo? Primeiramente, você faz um diagnóstico de dívidas. Você faz um levantamento de todas as suas dívidas. Que ali você vai colocar o nome do seu banco. Aqui, deixa eu só mostrar uma tabelinha aqui para vocês que é mais fácil. Aqui. Aqui, por exemplo, né? Você vai buscar, vou colocar o nome do seu credor, não necessariamente é o banco, ó. Aqui um exemplo é um fornecedor. Coloca numa planilha de Excel, pode ser, tá? Nome do seu banco, o tipo de dívida, aqui, ó, tipo de dívida, empréstimo empresarial. Ou se, por exemplo, fosse financiamento da máquina X, aqui é compra de estoque, aqui o cartão é despesa. O cartão pode ser uma dívida. Às vezes ela pode estar em dia, o cartão pode estar ali para pagar na próxima fatura, mas não deixa de ser uma dívida, é algo que você precisa pagar no futuro. Então, lista tudo, lista o valor total da dívida, o quanto que você paga mensalmente, ou no caso do cartão, o valor da fatura, né, que você tem que pagar no próximo mês, se tiver atrasado também, o valor atrasado, aí já bom seria separar do cartão em dia, do que está atrasado, o juro que você paga, tá? O percentual de juros, o quanto que quando vence, pode colocar ali a quantidade de meses que tem a vencer e o que acontece se eu atrasar esse pagamento. Quais são as consequências do atraso desse pagamento? Por exemplo, ali desse exemplo que eu trouxe para vocês, o empréstimo empresarial vai dar restrição no meu CNPJ. Vou lá, vou entrar no Serasa, por exemplo, ou no qualquer outro órgão de proteção ao crédito e vai reduzir meu score, vai dar problema, vou perder crédito com outros fornecedores, outros credores. O fornecedor, se eu atrasar o fornecedor, ele vai parar de me fornecer? Pode ser algum problema, ou, por exemplo, se esse fornecedor, não, ele não vai parar de fornecer, mas ele vai me colocar um boleto em cartório, eu vou ter que pagar custas de cartório. Então, também coloca essa informação. O cartão de crédito, multa e restrição ao crédito. Deixar bem lembrado que aqui é muito alto, né? Então, assim, sempre você coloca por ordem de a consequência, assim, o que pode acontecer se você atrasar essa dívida, né? O que de ruim pode acontecer. Então, listado tudo isso, planilhinha de Excel. Coloquei todas as contas, inclusive as contas que estão em dia, tá? Então, você lista tudo, prazo, valor, taxa de juro, tudo mais. Feito isso, aí você vai classificar essas dívidas. Você vai pegar todas as dívidas que você colocou na sua tabela e vai fazer aquelas perguntas. É, essa dívida, ela é uma dívida crítica? Se eu tiver, se eu não tiver ela, a minha empresa continua funcionando? Por exemplo, o cartão de crédito ali que eu mostrei para vocês. Ah, essas contas ali dentro do cartão de crédito, elas são necessárias? Vê pelo grau de necessidade. Esse fornecedor que eu coloquei ali, ele é uma dívida crítica? Ele é um fornecedor de coisa essencial para o meu negócio? Sim. Então você vai colocar. Ela é necessária ou desnecessária? Necessária ou desnecessária? Dívida crítica, tá? Crítica é quando assim, se eu não tiver ela, a minha empresa não funciona. Muito importante você saber, porque na hora de priorizar o pagamento, você vai olhar para isso, tá? Se a dívida é ruim, você também precisa saber se essa listagem que você colocou ali, se os juros
que você está pagando dessas dívidas são muito altos. Coloca quais são os juros mais altos. Se ela é ruim, se o juro está dentro do mercado, se o juro que você paga, por exemplo, num financiamento, ele está de acordo e o retorno que você tem sobre esse financiamento é bem maior, então ela é uma dívida boa, como eu falei lá no começo para vocês. Então, também é importante você saber se a dívida é ruim, porque se ela é ruim e não é necessária, o primeiro passo que a gente tem que fazer é estancar essa dívida, é dar um jeito de negociar e pagar ela, porque você está pagando muito juro por algo que você não precisa. E se a dívida ela te oferece um desconto na hora do pagamento antecipado? Então, se você negociar com seu fornecedor e for lá e pagar ele à vista, você ganha desconto por isso. O desconto ele é atrativo para você. Aí você precisa também fazer aquela conta, né? Eu tenho um financiamento de 30 meses. Ele me dá um desconto de 10% se eu pagar à vista. Mas se eu pegar esse recurso do valor à vista e eu aplicar esse valor numa aplicação financeira, um investimento, talvez não me daria mais juro do que se eu pagar essa dívida à vista. Então, é isso para você saber, tá? O desconto não é só o valor que vai abater 10% do valor original. Tu tem que saber se, com a inflação, o valor, se você colocar isso no investimento, vai valer a pena. Se não, se o valor que você, por exemplo, colocar para investir e te der um retorno muito maior, eu recomendo você continuar pagando essas dívidas no parcelado e usar esse recurso como uma reserva, deixar investido e ter um retorno, uma rentabilidade ali desses investimentos. Então, aquela pergunta: o que está ajudando no crescimento do meu negócio e o que está sugando o dinheiro da minha empresa? Essa primeira é a coisa mais essencial que você vai olhar quando você vai ver as suas dívidas. E eu falo em dívida, não é só coisa parcelada, é até inclusive as contas do mês que você tem para pagar no mês seguinte, né? O que você começa já, um gasto fixo do seu negócio. Não deixa de ser uma dívida. O aluguel que você vai pagar, a energia que você consumiu no mês anterior, o plano de telefonia, a equipe, isso tudo está sendo necessário, o valor está compatível com a minha empresa. Então, tudo isso você precisa saber antes de negociar alguma dívida, enfim, como você melhorar essa tua gestão. Então, a questão da dívida boa e da dívida ruim, né? Como eu falei para vocês. Feito isso, classificando, listou tudo, classificou dívida boa, dívida ruim, é uma dívida crítica, não tem desconto, não tem, quando paga. Você vai olhar o seu fluxo de caixa. Aí é a ferramenta essencial, o controle financeiro do seu negócio. Toda empresa precisa ter um controle de fluxo de caixa, um controle de fluxo de caixa do que aconteceu do passado, por exemplo, do mês ou da última semana, e de como vai ser a próxima semana, o próximo mês. Aí você vai olhar o seu fluxo de caixa. Não, eu não sei o que eu tenho futuro. Então, olha o que tu tem passado. Olha o último mês que você lançou. O quanto você tem de receita, o quanto que você tem de custo do seu negócio e o quanto que você paga de parcela de dívida. Aí você faz essa conta. Pega a receita, diminui os gastos fixos, os gastos do seu negócio, diminui a parcela das dívidas que você paga e vê o quanto que sobra de caixa. O que sobra de caixa, ele é o valor excedente que você pode, vamos dizer, utilizar para pagar as dívidas. Porém, você não pode pegar e zerar o seu caixa. Primeiramente, eu recomendo que você tenha uma reserva financeira do seu negócio, porque você não sabe como vai ser a sua capacidade de pagamento futura. O grande erro que eu vejo que as empresas cometem na hora de negociar suas dívidas é achar assim: me sobra 5.000 reais de caixa, eu vou lá negociar uma dívida de parcela de 5.000 reais porque eu sei que sobra. Aí no mês seguinte as suas vendas são ruins. E aí não sobrou mais os 5.000 reais e eu não consigo pagar essa dívida. Eu atraso.
eu entro no rotativo, eu começo a ter juro, eu tenho problema, eu entro nos órgãos de proteção de crédito, SPC, Serasa, meu fornecedor para de me fornecer, eu tenho problema, eu preciso pegar outro recurso mais caro. Então, assim, antes de negociar alguma dívida, você precisa saber se você tem a capacidade de pagamento dessa dívida. Então, primeiro, antes de mais nada, para você ficar mais aliviado, estabeleça essa sua reserva de emergência. Você pode, inclusive, fazer em paralelo. Por exemplo, esse exemplo que eu falei, sobra R$ 5.000. Ah, eu tenho o cartão de crédito, eu preciso pagar esse cartão de crédito. Eu negociei com parcela de R$ 2.000. Ah, vai sobrar 3 desses 5. Então, eu vou pegar desses 3, eu vou fazer na minha reserva financeira, se eu não tenho a reserva. A reserva de financeira, reserva de emergência, quem conhece, né? É ali, são 6 meses de custo fixo, por exemplo, do seu negócio. E você fica um pouco aliviada, porque você não vai deixar de pagar as suas contas essenciais. Custo fixo, aí, claro, analisa. Se dentro desses custos fixos não tem coisas que não são necessárias. Aí você pode também reduzir, né? Reduzir ou cessar, parar de ter esses custos, né? E estancar esse problema também. Então, você vai aí fazendo essa conta. Sobrou dinheiro, tenho minha reserva, tá sobrando dinheiro mesmo assim. Ok, então vamos olhar as prioridades de dívida. Aí você vai lá pegar a sua listinha das dívidas que você classificou, do que você colocou como crítica, como com juro muito alto, como aquelas que oferecem desconto, e essas vão ser as primeiras que você vai precisar pagar. As críticas, aquelas que são essenciais para o seu negócio, as que têm um juro muito alto, que você estanca, porque elas estão te gerando muita despesa financeira, isso está comendo o seu lucro, e as que te oferecem mais desconto. Se ela te oferece, se tem empresas que oferecem muito desconto, eu vejo que às vezes poderiam ser até as primeiras, porque vamos dizer que um banco ali ele fez uma campanha para renegociação de dívida, reduzir uma dívida, já é muito comum, tá? Os bancos fazerem em 10%, 30%, te deu uma economia ali de mais de 50%, vamos dizer. É lógico que você tem que aproveitar essa oportunidade, mas você só vai conseguir aproveitar essa oportunidade se você conseguir ter essa conta. Mesmo quando você não vai negociar, você precisa ter essa lista de dívidas sempre atualizadas para saber quando aproveitar essa oportunidade, se você consegue aproveitar, tá? O problema é você negociar e não depois não conseguir honrar esse pagamento da negociação, aí vai ficar inserindo juros sobre juros, aí problema, e depois talvez você não consiga outra negociação ou tão atrativa quanto. Então, assim, negociou, honra o pagamento. Então, aí também, quanto à questão do prazo de pagamento, do dia de pagamento. Dentro do mês, uma empresa, geralmente, ela tem uns momentos de mais entrada de caixa e mais desembolso de caixa. Você precisa olhar no fluxo de caixa. Bom, interessante é quem tem um fluxo de caixa semanal, saber quais são as contas que tem para pagar e para receber na semana. Aonde que você consegue encaixar, em qual dia, qual período você consegue encaixar o pagamento da parcela dessa dívida que você negociou, por exemplo. Se começo de mês, geralmente começo de mês, quem tem equipe tem a folha de pagamento, é um período de desembolso maior. Às vezes eu recebo do meu cliente depois do dia 10. Então, eu vou tentar negociar essa dívida, esses parcelamentos, até com o fornecedor, quando eu comprar, eu vou pedir para o meu fornecedor, coloca o boleto lá para o dia 20, pouco para frente. Ah, eu quero que a parcela do meu financiamento, ou parcelamento de imposto também, né? Que eu não falei do parcelamento de imposto, mas imposto também não deixa de ser uma dívida de imposto que seja pago, que caia lá no final do mês, também é importante, tá? Para você não atrasar e não ter problema de juro com atraso. E às vezes juro com atraso não é só aquele jurinho pequenininho de fornecedor, tá? Dependendo da dívida que você tem, vamos dar um exemplo de imposto.
O imposto mensal. Tem alguns que você consegue pagar em cotas e tudo mais, mas se você atrasar, não pagar no prazo da cota, você tem a multa de 20%. Então, assim, é uma multa muito alta, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí, feito isso, você vai fazer o plano de ação para resolver essas dívidas, né? Aí é que você vai ver. Eu tenho caixa, como eu falei para vocês, eu tenho minha reserva, eu tenho uma capacidade de sobra de caixa de tantos reais. Olha o histórico também, não vai olhar só o último mês, porque às vezes você tem sazonalidade, aquele período é um período de muitas vendas, um período bom, mas depois tem um período de baixa. Olha um histórico, faça uma média. Ok, eu consigo colocar uma parcela de mais R$ 2.000 aqui nas minhas dívidas para conseguir estancar esse problema de financiamento aqui. Então, é isso que você vai precisar fazer, tá? Aí também tem formas, né, de você negociar dívida que são, vamos dizer, às vezes um pouco mais simples. Por exemplo, com fornecedores. O fornecedor, muitas vezes, dependendo da relação que você tem com o fornecedor que você compra regularmente, é o seu maior fornecedor, você tem uma relação boa com ele, por que não entrar em contato até antes, tá? Para você prever, ver assim, aquele mês, aquele determinado período, eu não vou ter caixa suficiente para pagar o boleto da compra desse material. Entre em contato com o fornecedor, tenta colocar para frente ou talvez parcelar, para não ter problema de fluxo de caixa, você ter que pagar. Às vezes o fornecedor, dependendo de como é a relação com ele, enfim, dependendo da política de cada empresa, eles nem te cobram juros. Eles preferem que você renegocie, peça para colocar o boleto lá para frente e pague do que não pagar, que eles têm caixa, eles conseguem prever também o caixa deles, né? Daí depende de cada um. Mas por que não? Por que não entrar em contato e fazer essa negociação de dívida antes mesmo do boleto da parcela vencer? Então, isso também. Outra coisa também, né? Existe. Um tempo atrás não era possível, mas hoje existe a opção de você fazer portabilidade de dívida. Você tem um financiamento, você fez lá atrás, e a taxa de juro ela não tá tão legal. Aí hoje você tem um relacionamento com o banco, uma financeira, e, e essa taxa de juro que esse banco te ofereceu, ela é muito atrativa. Por que não pegar essa dívida que você tem e fazer a portabilidade? Ir para outra financeira? Mas por quê? Mas você precisa saber quanto de juro você vai pagar lá e quanto de juro você está pagando, né? Para você não ter um custo maior. Mas a portabilidade de dívida ela é uma opção muito legal, muito interessante, porque nem sempre aquele financiamento que você fez lá atrás foi atrativo. Às vezes, por uma necessidade, você fez na pressa. Aí, às vezes, não tinha um score muito bom, um relacionamento legal com o banco, era o que eles tinham para te oferecer. Aí a empresa cresceu, ela tem mais capacidade, tem como comprovar, fazer a comprovação contábil de um, de uma de uma receita maior, de geração de renda maior, e o banco ele tem uma opção melhor para ti. Então, olhe de tempos em tempos, verifique com as instituições que você tem um relacionamento bom, as instituições financeiras que você trabalha, se essas dívidas que você tem, talvez não é, não, eles não tenham uma opção melhor para isso. Então, negociar com o fornecedor, se possível, sem juros, mas antes de vencer, quando você vai olhar o nosso fluxo de caixa, poxa, nossa, dia 20 está vencendo um boleto de R$ 10.000 de compra, mas eu não tenho esse caixa. Hoje é dia 10. Vou entrar em contato com o meu fornecedor. Olha só, eu não vou conseguir pagar. Vamos negociar, vamos jogar para frente. Faça isso, que muitas vezes você vai conseguir até sem juros. Portabilizar a dívida, colocar sua dívida em outra instituição que te ofereça uma taxa de juro melhor e às vezes também renegociar essa dívida. Se você vê que a parcela não entra no seu fluxo de caixa. Você olhou no seu fluxo de caixa, poxa,
O meu problema é que está faltando dinheiro. Eu tenho muita dívida e somando esse valor eu não consigo pagar. Também faça a negociação. É lógico, muito raramente você vai ter um desconto do juro, você talvez vai pagar um pouco mais de juro, mas é melhor você pagar um pouco mais de juro do que você ficar inadimplente, não conseguir pagar. Então, assim, para manter a saúde financeira do seu negócio, é uma opção. E unificar as dívidas também, tá? O grande problema dos empresários é quando eles começam a fazer muitas parcelas, muita conta, um financiamento aqui, um cartão ali, aí gerencia, tem 4, 5, 6 cartões na empresa, muitos empréstimos de capital de giro, eles perdem o controle. A unificação de dívida, colocar num único financiamento, pegar todo aqui, aquela parcela, eu tenho 10 mil entre rotativo, vamos dizer, no mesmo banco, na mesma instituição cartão de crédito rotativo, limite de cheque especial, um financiamento, empréstimo capital de giro. Eu vou negociar, eu vou unificar, eu vou colocar tudo isso numa parcela só, dentro da minha capacidade de pagamento. Então, essa é uma forma de você fazer uma gestão de dívida mais inteligente e mais fácil controle, de mais fácil. E aí, se no caso realmente você não tem caixa para pagar essas dívidas, para incluir essas parcelas de dívidas, é buscar o ponto de geração de caixa rápida, né? Ajustar o seu negócio, ajustar no negócio o quê? Reduzir custos desnecessários, olha o seu fluxo de caixa, olha o que tem ali que não vale, não está valendo o pagamento, você é desnecessário, a questão das dívidas críticas que eu falei para vocês, venda, olha o seu estoque. Quem é fornecedor, quem é empresa de mercadoria, matéria-prima, venda esse seu estoque. Tenta, faça bazar, mercadoria, né? Quem trabalha com mercadoria que tem sazonalidade, que trabalha com estação, por exemplo, uma loja de roupa, não deixe esse estoque parado. Então, faça bazar, promoções, enfim, movimentos para vender esse estoque, porque o estoque parado é dinheiro parado, é caixa, que geralmente você já pagou lá o seu fornecedor. Então, às vezes, o caixa do seu negócio, você está tendo muita dívida, por quê? Você está tendo um alto volume de estoque sem giro. Então, olhe o giro do seu estoque, tá? Muito cuidado com isso. E acelerar os recebíveis, tá? Fazer campanhas para fomentar o pagamento à vista, né? O valor à compra à vista. Se acaso você tem a opção de antecipar recebível, lógico, com uma taxa de juro atrativa, então, para a geração de caixa, para conseguir esse valor mais rápido, pode ser também uma boa opção, tá? As empresas, as grandes empresas, né, vão falar aqui, porque só quem tem dívida são os pequenos empresários? Não. As grandes empresas, grande maioria, falando de empresas listadas na bolsa, tá? Elas têm mais da metade do seu patrimônio com recurso de terceiro. O que, que é? Financiadas por terceiros, com empréstimos de banco, financeiro, enfim, inclusive investidores, financiando a operação da empresa. Por que, que elas optam por isso? Porque também elas conseguem uma taxa de juro baixa. E aí elas não botam o recurso próprio em risco e elas crescem, elas geram um lucro muito maior do que o juro que eles pagam para os seus credores. Então, assim, é muito viável. A lucratividade, a rentabilidade que elas têm, da diferença entre o que elas pagam de juro para os fornecedores, seus credores, pela renda, pelo valor que elas conseguem com esse recurso, com a aplicação devida desse recurso, a gestão desse recurso é muito maior. Então, assim, eu deixo aqui no final, claro, eu abro para perguntas, né? Então, quem estiver aqui assistindo, manda ali no chat se ficou alguma dúvida, alguma questão de conceito. Então, a gente trouxe aqui, né, um diagnóstico, faça um diagnóstico das suas dívidas. Liste todas as suas dívidas, tudo, banco, fornecedor, tudo mais. Classifique essas dívidas, se elas são críticas,
se elas são essenciais ou não, se elas têm alta taxa de juro ou baixa, e se elas oferecem algum desconto nesse pagamento, e trabalhe para melhorar essas dívidas, né? No caso, aí você olha o seu fluxo de caixa primeiro, vê se tem capacidade de honrar, de negociar, de pagar algo a mais, por exemplo, se você quiser quitar alguma dívida, e priorize as dívidas mais essenciais primeiro. As mais essenciais e, se possível, as que têm mais alta taxa de juro, para quitar elas, para você não ter tanta despesa financeira. Então, é isso que eu deixo aqui para vocês hoje. Então, ter dívidas no negócio não é ruim, é bom desde que o recurso que você pegou, a aplicação desse recurso que você pegou, essa dívida, ela te gere muito mais renda do que o juro que você paga para esse seu fornecedor. Então, olhe, analise bem, cuide da saúde financeira da sua empresa, faça a consulta do Score, como eu mostrei aqui para vocês, no site do Serasa, bem simples, é gratuito, a grande maioria, a maior parte das funcionalidades, aí tem a opção paga ali para você consultar também os seus clientes numa possível venda a prazo que você vai fazer, também é importante. E deixe esse sempre em dia, deixe sempre trabalhe para melhorar, porque com base nesse score também você consegue as melhores negociações com os seus fornecedores.